Dá para se dar bem na área de TI, mesmo sendo horrível em programação? Programação é a área que tem mais destaque na área de TI, mas a área de tecnologia, no geral, tem um universo enorme e existem muitas outras áreas dentro desse guarda-chuva, digamos assim. Nesse vídeo, eu vou falar de algumas alternativas de carreira que tu pode seguir dentro da área de TI, caso tu não se dê bem com programação. O objetivo do vídeo é basicamente te dar algumas outras alternativas para tu considerar, para tu pelo menos ter o conhecimento que coisas que existem dentro da área de TI, fora de programação. Então, sem mais enrolação, quais as outras áreas dentro de TI que tu deveria considerar também que são muito interessantes? A primeira escolha de carreira que eu trago para vocês é algo que dá suporte, digamos assim, para o time de desenvolvimento no geral. Mais especificamente, auxilia em coisas relacionadas a onde o código vai rodar e garantir que o app está rodando sem problemas relacionados à plataforma ou ambiente de desenvolvimento, alguma coisa assim. O nome desse segmento se chama DevOps, que vai estar mais relacionado a coisas relacionadas à configuração de ambiente, configurações de cloud, configuração de banco de dados, tudo relacionado à configuração de ambiente de cloud. Geralmente o DevOps está muito ligado com isso. Tem bastante coisa que esse time geralmente é responsável e isso vai mudar de empresa para empresa, mas eles se preocupam muito em otimizar os recursos de cloud para reduzir os custos da empresa. Mas eu não consigo dar muito mais detalhes sobre isso porque realmente foge mais do meu conhecimento, porque eu nunca trabalhei com isso. Não é toda empresa que tem um profissional ou uma equipe de DevOps, né, específico para isso, né? Mas hoje em dia eu vejo que está cada vez mais comum, principalmente porque agora com o crescimento de cloud no geral, de empresas pelo menos terem uma pessoa responsável por isso no time. Indo agora para a segunda alternativa que tu deveria considerar, também é algo relacionado que dá meio que suporte para o time de desenvolvimento, mas nesse caso esse time está mais próximo do que o time de DevOps dos desenvolvedores. E, na minha opinião, eu diria que eles são essenciais para deixar a vida do programador muito mais tranquila. O time de QA é responsável por garantir a qualidade do produto de forma geral. Então, quando tem gente com essas responsabilidades no time, digamos que eles são responsáveis por testar basicamente tudo e tentar quebrar todo o teu código para garantir que o produto não vai chegar com problema para o usuário final. Infelizmente, é uma área que muitas empresas não dão tanta importância assim para esses profissionais e acabam não tendo nem pelo menos uma pessoa no time com essa responsabilidade. Só que para mim, quando eu tinha alguém de QA dentro do meu time, geralmente são as experiências mais agradáveis de trabalho, porque ter alguém que vai garantir a qualidade do teu código é muito mais seguro, no sentido de vai te dar muito mais tranquilidade que não vai chegar tanto problema assim em produção. Essa camada extra de segurança que o time de QA dá, para mim é realmente muito bom de trabalhar junto. Então essa é outra opção que tu deveria considerar também, principalmente se tu é alguém bem detalhista, com questão de detalhes, pequenos detalhes, é mais perfeccionista nesse sentido. Indo para a próxima sub-área de TI, esse time é mais responsável pela questão de garantir que o teu produto que vai ser desenvolvido vai atender às necessidades do usuário final. No geral, digamos que eles vão fazer a ponte do problema do cliente com o time de desenvolvimento. Eles vão fazer essa ligação entre as duas partes do sistema. O time de UI e UX, junto com o outro time que eu vou falar em seguida, é responsável por garantir que o sistema desenvolvido vai atender todas as necessidades do cliente e vai realmente resolver o problema que tem que ser resolvido. Basicamente, esse time vai desenhar protótipos do sistema, de tipo desenhar as telas, os fluxos de botão, de fluxos de tela, tudo relacionado de como o sistema deveria ser realmente desenvolvido, criado. Então, é tudo feito e pensado para garantir que que o usuário tenha a melhor experiência possível usando o teu sistema. Como é uma área mais visual e tu vai estar mais meio que desenvolvendo realmente as telas, então geralmente eu diria que tipo, se tu já tem alguma experiência com design no geral, já é uma área muito interessante para tu considerar, caso tu queira fazer alguma migração, por exemplo. A próxima sub-área, como eu falei anteriormente, geralmente trabalha junto com a equipe de UI UX para garantir que o produto vai realmente resolver a dor do usuário. O time de produto em si, que aqui pode estar incluso, sei lá, várias coisas com nomes diferentes, mas tem mais ou menos a mesma função,
são Product Owner, sei lá, Agile, alguma coisa assim, mas são pessoas responsáveis por meio que gerenciar o projeto e garantir que todo mundo está meio que alinhado para saber quais os problemas realmente que tem que ser resolvidos. Vai ser essa pessoa ou essa equipe que vai realmente dizer qual que é a prioridade das coisas, responder a dúvidas dos programadores e do time de UI UX relacionado a alguma regra de negócio. Então, eles vão ser realmente meio que especializados na dor do cliente e garantir que a gente está conseguindo atender a necessidade do usuário final. É uma função muito próxima e relacionada com o gerenciamento de projeto, como eu falei, né? Então, se tu tem alguma experiência com isso na tua vida, provavelmente também é uma área interessante para tu considerar, caso tu não queira ir para programação. Agora, a outra área que eu quero trazer, saindo um pouco dessa parte de suporte ao time de desenvolvimento, aqui o grande diferencial dessa área é a característica mais acadêmica. Por exemplo, aqui nessa área é mais valorizado ter um currículo mais acadêmico e principalmente uma base matemática muito forte. A área de dados, no geral, sempre foi uma área que teve bastante hype e muitos artigos falando sobre isso. Mas aqui no Brasil, a gente tem um problema que ela é sempre uma área nichada. No geral, no mercado de TI, comparado com programação, ela é uma área muito mais nichada. Só que aqui no Brasil, especialmente, são poucas empresas que têm estrutura para ter um time de dados. Aqui, para trabalhar com isso, tu vai precisar ter conhecimento de estatística e matemática mais avançados para combinar com teus conhecimentos de programação, para conseguir auxiliar na tomada de decisão dos tomadores de decisão. Então, se tu tem um background bom, com uma base matemática forte, sei lá, tu vem um curso de física, de matemática pura, estatística, coisas relacionadas à matemática no geral, pode ser uma opção muito interessante se tu vem dessas áreas assim e quer migrar para TI. Claro, tu tem que ter noção que são poucos lugares no Brasil que vai ter bastante oportunidade nessa área, principalmente os lugares que tem aqui no Brasil é principalmente São Paulo e Floripa. Mas em grandes capitais ainda vai ter outras oportunidades, mas o foco é realmente em São Paulo e Floripa. Então, se tu tem meio que esses requisitos, digamos assim, e principalmente, como eu falei, como é uma área que valoriza muito a experiência acadêmica, então é muito interessante tu talvez considerar fazer alguma pós-graduação nessa área para facilitar a tua migração para a área de dados no geral, seja como Data Engineer, Data Analyst, sei lá, tudo relacionado à área de dados no geral. E para finalizar esse assunto, eu queria trazer outras áreas mais nichadas que não tem tantas vagas assim, mas eu acho que também são opções pelo menos para tu ter noção de coisas que tu pode fazer dentro da área de TI. A primeira é a área de segurança no geral. É uma área que está engatinhando aqui no Brasil e tem poucas vagas no geral, mas a quantidade de emprego está crescendo. Eu sei que tem muita gente que tem interesse nessa área por causa de, sei lá, quer ser hacker, alguma coisa assim, mas realmente é uma área bem nichada e não tem tanta vaga assim, e é realmente bem difícil de entrar nessa área. A outra que eu queria trazer também é Machine Learning no geral, inteligência artificial, que também é uma área bem acadêmica, mas aqui no Brasil, de novo, a gente não tem tantas empresas com isso, que tem estrutura para ter isso, então também tem que ter em mente que se tu quer trabalhar com isso, tu provavelmente está bem limitado na questão de oferta de emprego. Então, se tu tem interesses nessas áreas mais nichadas, tipo segurança, inteligência artificial, tenha noção que são áreas bem limitadas, fora de São Paulo é bem difícil de conseguir algum emprego, são áreas mais acadêmicas, então valorizam muito mais um currículo forte, assim, então, tipo, geralmente eles valorizam muito que tu faça a faculdade federal, alguma coisa assim, tenha pós-graduação. Então, tu tem que ter isso em mente, caso tu tenha interesse nisso, e ajustar tuas expectativas de acordo. Com isso, então, se encerra o assunto do vídeo de hoje. Eu espero que eu consegui meio que abrangir os teus horizontes em relação a outras áreas de TI fora de programação e eu tenha te ajudado a realmente abrir mais os teus horizontes dentro da nossa área. E se tu tem interesse ainda em ter outros conselhos dentro da carreira de TI no geral, tu pode assistir esse vídeo que está aparecendo na tua tela agora. Eu vou ficando por aqui. Valeu!